Oi, pessoal, vamos continuar então, né? Pessoal da manhã aí, terceira parte da aula 17. Vamos resolver agora os exercícios 2 e 3 aí da apostila. Estão nas páginas 139 e 140 aí da apostila, beleza? Bom, então vamos lá, né? Opa, deixa eu pôr aqui no apontador. Seguinte, Faculdade de Ciências Médicas lá de Minas Gerais, né? A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, que é o tempo necessário para que a quantidade original do medicamento no organismo se reduza à metade. É aquele conceito famoso de meia-vida que vocês estudam pra caramba lá na química, né? Aquele lance do efeito radioativo e tal, enfim. Numa prescrição médica, se esse tempo representa uma das variáveis a serem analisadas, e por ele é possível prever a quantidade do fármaco que ainda se encontra presente no organismo do paciente, né? Então, enfim, ele está agora apresentando o conceito de meia-vida, né? No caso aí da farmacêutica, né? Enfim, quando você está aplicando um fármaco num paciente. Graficamente, como ilustrado na figura, a relação das meias-vidas de um fármaco em função da porcentagem do fármaco no organismo gera a curva de uma função exponencial. Para quem não sabe ainda direito função exponencial, isso vai ser visto na frente C, né? Mas enfim, já tem o gráfico aí bonitinho. Bom, e não precisa, né? Na verdade, o problema aqui é mais de PG mesmo. A prednisona, né? É um medicamento anti-inflamatório, anti-alérgico e anti-reumático, que serve para o tratamento de reumatismo, alergias, doenças dermatológicas, tumores, entre outras indicações. Possui meia vida, agora sim que vem a parte importante, até aqui antes dessa parágrafo, dessa oração aqui, né? Tudo blá 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 blá, só para contextualizar, né? Agora sim, ó. Possui meia vida de aproximadamente 3 horas. Ou seja, isso quer dizer que a cada 3 horas a quantidade em porcentagem é metade do que tinha sido na hora anterior. Beleza? Então, a meia-vida é de 3 horas. E pode ser encontrada nas farmácias em embalagem contendo comprimidos de 20 miligramas. Se no tratamento de determinado paciente foram prescritos 3 comprimidos de 20 miligramas de prednisona, administrado às 8 horas, pode-se prever que a quantidade do fármaco presente no organismo do paciente às 23 horas do mesmo dia será de aproximadamente, né? Então ele deu as alternativas aqui, apresentou o gráfico, ó, passou 1 hora, ó, tem 50%, né? Passaram-se 2 horas, 25%, porque é uma progressão de razão meio, né? 100, metade de 100 vezes meio dá 50, vezes meio dá 25, vezes meio dá 12,5, vezes e assim por diante, né? Então esse é o gráfico aí dessa função exponencial aí. Bom, vamos montar o esqueminha, né, para resolver esse problema? Então olha só, para organizar as informações, montei uma tabela. De acordo com o enunciado, esse paciente às 8 horas da manhã, né? Então, tempo aí de 8 horas, é o T0, né? 8 horas, tinha presente em seu organismo 60 miligramas. Por que 60? Foram prescritos, olha aqui, ó, 3 comprimidos de 20 miligramas administrados às 8. Né? Então, 3 de 20 miligramas, então 60 miligramas, né? E aí, a cada 3 horas, então no tempo eu vou somando 3 horas, ou seja, a sequência do tempo aqui é uma PA de razão 3, vai somando 3, e a cada 3 horas a quantidade cai pela metade, é uma PG de razão meio, que dividir por 2 é multiplicar por meio, né? Então, olha só, após 1 hora, após uma meia-vida, né? Após 3 horas, então às 11 horas da manhã, ele tinha no organismo 30 miligramas aí de prednisona, né? Bom, depois mais 3 horas, ou seja, às 2 da tarde, ele tinha metade de 30, 15 miligramas. Depois, né? Às 17 horas, somou 3, ele tinha metade de 15, 7,5. Depois, às 20 horas, ele tinha 3,75, né? Faz 7,5 vezes meio. E
Finalmente, às 23 horas, que é o que ele pediu aqui no enunciado, metade de 3,75, 1,875, que é aproximadamente, né? Aí tem o lance do aproximadamente, 2 miligramas alternativa B. Tranquilinho, era só montar o esqueminha e só saber direitinho que é uma PG de razão meio, né? Não tem muito, quer dizer, tem a ver com função exponencial, mas, né, se você sabe PG e PA, muito melhor. É muito mais rápido e muito mais prático. E vocês viram o esqueminha? Né? Esquematizando aí, ó, na raça mesmo. Para quem fala assim, e as fórmulas lá de termos gerais, nem precisou, né? Nem precisou. Tanto no exercício 1 da Unicamp, quanto nesse aqui, né? E aí, inclusive, uma orientação em PG, como cresce exponencialmente, ou cai exponencialmente, né? Então, às vezes é melhor fazer na raça, né? Porque, enfim, numa PG, quase que impossível o cara pedir para você calcular um milésimo termo. Em PA, beleza. Dá para calcular, inclusive, com uma certa tranquilidade. Agora, em PG, não. Então, muitos exercícios de PG é muito mais viável fazer na raça do que ficar usando fórmulas. Mas, às vezes, também não tem como escapar das fórmulas, né? Bom, vamos então ao exercício 3. Olha só. Da UERJ 2017. Um capital de R$100 foi investido a juros compostos de 10% ao mês e gerou, em 3 meses, um montante de R$53.240. Calcule o valor em reais do capital inicial C. Mais uma vez, vamos fazer aquele esqueminha? Então, olha só, esquematizando, ele tinha um capital C, né? Capital inicial. E ele foi investido a juros compostos de 10% ao mês, ou seja, vai passar um período de um mês, vai ter um acréscimo de 10%. Um acréscimo de 10%, lembrando que a gente viu lá, né, no final da apostila 1, é um fator multiplicativo de 1,1. Então, após o mês, ele tem 1,1 vezes o C. Para quem falou, Yudi, não lembro direito por que era 1,1 mesmo, por quê? Então, olha só, né? Na verdade, qual é o valor que ele tem após um mês? Ele tem 100% do capital inicial. Mais 10% de aumento, então ele tem 110% do capital inicial. E 110% por 100, em decimal é 1,1, e 1,1 de alguma coisa é vezes esse alguma coisa. Né? Que nem o dobro de 100, é 2 vezes 100. Né? 1,1 de 100 é 1,1 vezes 100. Tá aí, né? Então, passou um mês, 1,1 vezes C. Aí o que vai acontecer após mais um mês? Tem um outro aumento de 10%, ou seja, o novo valor aqui é 1,1 vezes o 1,1C. 1,1C vezes 1,1 dá 1,1 ao quadrado C. E finalmente, mais um aumento de 10%, então vezes 1,1 de novo, 1,1 ao cubo vezes C. E aqui tem uma moral da história. Primeira moral, é uma PG, essa sequência está multiplicando sempre por 1,1, de razão 1,1, e juros compostos, né? Então, a sequência dos montantes nos juros compostos nada mais é do que uma progressão geométrica, né? Então, para se estudar juros compostos, aí a gente usa muitas vezes as progressões geométricas, né? Tá aí. Bom, e agora só equacionar, né? Conclusão, então, né? A gente tem que 1,1 ao cubo vezes C é o montante final após 3 meses, ou seja, 53.240. E aí, fazendo as continhas, né? 1,1 ao cubo, 1,331 é aquele lado chato, né? Dessa matemática financeira, da técnica do fator multiplicativo. Dá uns quebradinhos, não tem jeito. E aí, eu vou pôr o resultado direto aqui, mas uma dica, como é que eu fiz essa conta, né? Uma estratégia é você fazer a divisão, mas imagina, pegar 53.240 e dividir por 1,331. É chato, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu dei uma trapaceadinha aí, né? E dei uma trapaceada que é a seguinte, usa o bom senso, né? Geralmente, principalmente questões dissertativas, assim, né? O valor C não vai dar, sei lá, 17,23, né? O raiz de 17. Geralmente são valores razoáveis, né? E eu fui meio que
tentando, na tentativa, 1,331 vezes 10 mil, se você fosse 10 mil, daria 13 mil. É mais que 10 mil. 20 mil, daria 1,331 vezes 20 mil, né? Faz essa continha aqui, 1,331 vezes 20 mil. Dá 26 mil e quebradinhos. 30 mil vai dar, né? 30 mil vezes 1,331 vai dar 39 mil e quebradinhos. 40 mil, se você fizer a conta exatamente, vai dar 53.240, né? Então, se você tem essas manhas aí, né? Essas, não sei se é sacadas aí, mas enfim, né? Essa malícia, né? Digamos assim, né? Você resolve mais facilmente. Tá aí, resposta do exercício, né? O C vale 40 mil reais. Tranquilinho? Bom, né? Notem que a gente não usou muito a fórmula do termo geral aqui, né? A gente fez estudo todos esses exercícios mais por conceitos aí, né? Então vou propor um exercício extra aí que usa um pouquinho mais o termo geral, tá? Mas como eu disse, em PG muitas vezes é melhor fazer desse jeito aí mesmo, tá? Desse jeito que tá, opa, aqui ó, desse jeito aí, beleza? Desse jeito aí, porque enfim, na raça aí sai mais rapidinho. Mas extrinha então, olha só, né? Calcule o produto dos termos dessa PG. 2, 4, 8, pontinhos, pontinhos, até o 2048. Pensa aí com calma, com carinho, né? E depois eu resolvo aí pra vocês. Até daqui a pouco.